Pronto. Então, eu sou Rosimeire Castro, eu estudo bastante essa parte da neurociência, né? Então, eu estudei esse livro aqui, ó, Como o Cérebro Aprende. Ele é muito bom esse aqui, tá, gente? Eu indico para comprar. E esse livro aqui, ó, tem Como se aprende, estratégia, estilos e metacognição. Não deu para colocar tudo que está aqui nesse livro, não deu para colocar no PowerPoint tudo, mas algumas coisas tem, tá? Esses dois livros são uma referência bem bacana para poder estudar sobre o cérebro também, tá bom? Então, hoje vai começar aqui a nossa aula, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar lá no chat GBT, tá bom? Então, hoje já, para o cérebro aprender, necessita de um desenvolvimento. O cérebro, ele precisa de um desenvolvimento que começa ali desde a gestação, né? Quando a mãe ali se engravida da criança, no terceiro mês de gravidez já começa a formar ali a parte neuronal do cérebro da criança. E também, para a criança se desenvolver, precisa o quê? Precisa de uma interação do meio ambiente. Essa interação do meio ambiente, ela é muito importante. Essa interação do meio ambiente da criança, tá? Que vai conduzir à formação de conexões nervosas para a aprendizagem, certo? Porque nós temos um neurônio. Os neurônios, eles são as células responsáveis pelo recebimento das informações, pela transmissão, recebimento, transmissão, armazenamento e resposta de informações a estímulos, tá? Então, o neurônio, é uma célula, né? São várias, nosso cérebro, ele nasce com 80 bilhões de neurônios, não é? Então, esses neurônios, eles precisam ser fortalecidos. Como que o neurônio ele é fortalecido? Através de repetição. Quando a criança ela está crescendo, o que acontece? Para ela aprender a língua portuguesa, por exemplo, a língua que que ela é inserida, ela precisa de repetição. Então, se não tiver repetição, o cérebro não vai criar conexões neuronais para aquela informação. Então, os neurônios, ele vão se conectando. O neurônio vai se conectando com outro neurônio através do axônio, né? Então, eu tenho aqui o neurônio, certo? Aqui, que é um neurônio, aqui outro neurônio, e eles não se tocam. Ele tem uma fenda sináptica, e nessa fenda sináptica onde passam os neurotransmissores. E os neurotransmissores, aí eu tenho vários neurotransmissores, né? Eu tenho o neurotransmissor, tem a dopamina, a serotonina, são neurotransmissores que vão também estar ali fazendo as conexões para uma boa aprendizagem, tá? E o neurônio, ele é revestido com a bainha de mielina, tá? A bainha de mielina isola o axônio e acelera a condução da informação. Então, quando essa bainha de mielina, né, onde que gera um impulso nervoso, ela é bem nutrida, tá? É uma camada de gordurinha que tem ali em cada neurônio. E quando essa bainha de mielina ela está bem nutrida, quer dizer, as conexões neuronais vão se desenvolver muito mais rapidamente do que uma bainha de mielina de neurônios que estão desnutridos. Então, a alimentação também é importante para a aprendizagem do cérebro, que eu vou estar falando aqui também, tá? Aí eu coloquei aqui uma fotinha de um filme que o Garoto Selvagem, gente, certo? Que ele foi encontrado na França, se eu não me engano, um garoto, né, selvagem, foi criado ali na selva, foi em 1969, na França, né? Três caçadores acharam, três caçadores acharam ali uma criança, certo? Selvagem, que tinha mais ou menos 11, 12 anos. Ele é apelidado, né? Ele ele é apelidado de selvagem, certo? Sendo que se alimenta de grãos e raízes, não anda como um bípede, né? Nem fala, e nem lê, e nem escreve. 12 anos, gente, o menino foi encontrado, né? Então ele andava igual macaco, igual lobo, certo? Quatro com a mão e o pé no chão. E o professor Jean Itard, por isso que fala, né? Tem um instituto que chama Instituto Itard. Por quê? Porque é relacionado com esse cara, né? O Jean Itard, que se interessou pelo menino, tá?
que é levado a Paris para determinar seu grau de inteligência e ver como se comportava a mentalidade de um menino que desde cedo foi privado da educação, por não conviver com ninguém da espécie. Então, e tarde começa a educá-lo, todos pensam que ele vai fracassar, mas com amor e paciência, aos poucos, né, ele tem resultado. Então, o menino foi criado como lobo, né, até 12 anos de idade, mas como o cérebro, o ser humano, ele tem a neuroplasticidade, então, conforme o Itard foi ensinando hábitos para essa criança, ensinando a se comportar na mesa, foi ensinando a leitura, foi ensinando a escrita. O menino foi melhorando, ele foi aprendendo, tá? Porque o nosso cérebro foi desenvolvido para aprendizagem, certo? Mas a criança lógico que uma criança com 12 anos que viveu numa selva, ele nunca vai ser igual uma criança que nasceu num lar com estímulos ali de leitura, escrita, matemática, comportamento social, né? Ele sempre vai carregar ali as dificuldades dele, né? Porque não foi inserido num meio ambiente propício, certo? Aí, aqui eu coloquei um vídeo, ó. Um estudo de Cambridge aponta os 5 estágios do desenvolvimento. Vamos ouvir um pouquinho sobre esse estudo, que eu achei legal. Os vídeos tá tudo lá no Drive depois também, tá, gente? O estudo de Cambridge aponta os 5 estágios de desenvolvimento do cérebro humano. A infância, que vai até os 9 anos, período em que as conexões do cérebro se consolidam. A adolescência, que vai dos 9 aos 32 anos, quando as conexões cerebrais se tornam mais eficientes. Nesse período, a performance cognitiva aumenta, mas também é maior o risco de distúrbios mentais. Vida adulta, de 32 a 66 anos. A arquitetura cerebral se estabiliza, a personalidade e a inteligência alcançam um limite máximo para cada pessoa, e as regiões do cérebro se tornam mais delimitadas. Envelhecimento prematuro, de 66 a 83. As conexões cerebrais se reorganizam, a conectividade é reduzida, tem início a perda de tecido cerebral. Envelhecimento tardio, de 83 anos em diante, a conectividade se reduz ainda mais, maior dependência de determinadas regiões do cérebro. De acordo com o professor Duncan Astle, um dos participantes do estudo, as diferenças de atenção, raciocínio e comportamento entre as pessoas resultam das diferentes conexões cerebrais entre cada indivíduo. Viu? Então, assim, as conexões cerebrais, os neurônios, eles vão. Nenhum indivíduo vai ser igual ao outro. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim, você é diferente de fulano. Por quê? Essas conexões cerebrais demandam de cada estímulo do meio ambiente, tá? Então, se é uma criança que cresce num ambiente mais estimulado, de leitura, de escrita, de matemática, de raciocínio, de interação social, com a família, né? Então, essa criança vai ter muito mais probabilidade de desenvolvimento melhor do que uma criança que fica o dia inteiro no celular, por exemplo, que não tem muita socialização. E é o que está acontecendo com nossas crianças, certo? As nossas crianças estão ficando muito tempo no celular, muito tempo. Então, é liberada dopamina, né? Que é um neurotransmissor ali, de recompensa. Então, quanto mais celular, mais a criança vai querer ficar no celular, né? Então, mais a criança vai querer ficar no celular. Então, como o cérebro aprende, né? 12 princípios da neurociência, aqui um resuminho de tudo que eu vou falar na aula, tá? Então, o cérebro vai aprender pela repetição espaçada. Por exemplo, eu vou falar aqui na aula sobre a técnica Pomodoro. Então, a técnica do Pomodoro é o estudo por repetição espaçada. Aí eu vou explicar como funciona. Emoção é dopamina. O cérebro ele precisa de aprender. Um professor que dá uma aula para um aluno com emoção, né, com diferentes estratégias, na qual a criança vai aprender através de brincadeiras, por exemplo, essa criança vai ter muito mais chance de guardar conteúdo do que aquela criança que o professor é um carrasco na sala de aula, põe medo na criança, entendeu? Então, uma criança que aprende por medo, ela vai ter muito mais dificuldade de fazer as conexões sinápticas neuronais do que uma criança que aprende por emoção, através de brincadeira, né? Através de um jogo.
um professor, ele é um professor que consegue dominar uma sala de aula, mas ele, ao mesmo tempo, ele consegue ensinar, né? Ensinar com emoção. E porque nosso cérebro, nós temos uma área do cérebro que é chamada sistema límbico, e onde tem a amígdala, onde tem o hipocampo, certo? E aí, quando a criança aprende por emoção, essa amígdala, ela, onde é guardada o hipocampo, é onde é guardada a memória de curto prazo. E aí, o que acontece? Se a criança aprende com emoção, com alegria, e ela tem, o cérebro vai liberando dopamina, cada vez ela quer aprender mais, então essa memória que vai para o hipocampo, que é a memória de curto prazo, vai para a memória de longo prazo, onde fica no nosso córtex pré-frontal, nosso córtex frontal, entendeu? Então, a criança aprende também através dos estímulos sensoriais, multissensoriais. Então, a criança vai aprender muito pela visão, pela audição, pelo tato. Uma criança vai aprender matemática, por exemplo. Se você ensinar matemática para ela de uma maneira lúdica, certo? Hoje, essa semana na clínica, né, foi uma criança lá, o avô da criança que acompanha a criança, foi lá, aí eu expliquei para ele como eu ensino a tabuada, certo? Então, eu ensino a tabuada de uma maneira lúdica, certo? Eu ponho ali a tabuada de Pitágoras, não sei se vocês conhecem, e aí a criança, eu falo lá, né, quanto que é 4 vezes 4? E a criança vai lá na tabela de Pitágoras e procura o resultado. Quer dizer, eu não estou forçando essa criança a decorar, já tinha ensinado o processo da matemática para ela, né, como que é o processo, né, com desenhos, de uma maneira concreta, depois a gente vai ali, uma brincadeira lúdica, para a criança aprender e a multiplicação é o inverso da divisão. Então, se a criança consegue multiplicar, ela também vai conseguir fazer uma divisão também. Então, principalmente crianças autistas, tá? Crianças com deficiência intelectual. A crianças autistas, crianças com deficiência intelectual, ela precisa aprender com estímulos multissensoriais, através do tato, através da visão, através da audição, né? Materiais adaptados para ela, com que ela pode, com velcro, que ela pode tirar o velcrinho, né? Ali, que ela precisa de ter a rotina visual dela, o que que ela vai fazer primeiro, o que ela vai fazer depois, entendeu? Então, é muito importante. O cérebro aprende também pelos estímulos sensoriais, tá? A interação social. O cérebro, ele vai aprender através também da interação social, tá? Desde pequenininho ali, a criança precisa ter interação social, precisa de conversar com outras pessoas, conversar com o pai, com a mãe. Chegou da escola, olha, filho, o que que você aprendeu hoje? A criança conseguir elaborar ali uma história do que como ela foi na escola, como ela aprendeu, né? Vai na igreja, por exemplo, ali conversar com os amiguinhos da igreja, na escola, ter interação social com as outras crianças da escola. Porque criança que não tem interação social já tem que ficar com uma pulga atrás da orelha. O que está acontecendo com essa criança? Será que as crianças têm um possível transtorno do espectro autista também? Ou avaliando isso, né, a parte da interação social junto com outras comorbidades, com outras características? Então, tem que ficar atento. Agora, o que está acontecendo com as nossas crianças? As crianças estão ficando tanto tempo no celular que não estão tendo também, estão sendo um pouquinho privadas dessa interação social, principalmente nas crianças que ficaram ali em 2 anos de pandemia, confinados em apartamentos, em casas, não saíram para a rua. Então, essas crianças que ficaram ali, né, 2 anos de pandemia também tiveram prejuízos aí também. E essa interação social é muito importante, certo? E a interação social, ela tem a ver ali com bastante diálogo, bastante conversa, entre a família, entre os amiguinhos de escola, certo? Ler bastante, né? A interação social vai também ajudar no desenvolvimento da linguagem dessa criança. Quanto mais desenvolvimento social essa criança tem, mais desenvolvimento da linguagem também ela vai ter, né? O que que é o desenvolvimento da linguagem? Ela aprender novas palavras, aprender a construir frases, textos, né? Elaboração de texto. Isso vai afetar onde? Lá na alfabetização. A criança tem mais linguagem, mais que guarda ali na memória, certo? Essa parte da linguagem, mas ela também vai estar preparada ali para a alfabetização, né? Que a alfabetização, ela demanda também dessa linguagem. Então, o que que é? A criança entender, né? Os símbolos, os códigos, tá?
Desafio cognitivo. Gente, olha que importância, né? As escolas trabalharem com desafio cognitivo com essa criança, né? Todo dia na sala de aula, lançar ali um desafio cognitivo para essa criança, ou uma situação, problema, para a criança resolver, certo? Então, o desafio cognitivo também vai ajudar muito a fortalecer o cérebro dessa criança. Sono e descanso, a criança precisa de dormir, né? A cada 1 hora que a criança dorme antes da meia-noite, gente, equivale a 2 horas de sono. Vocês sabiam disso? A cada 1 hora de sono antes da meia-noite, equivale a 2 horas, como se fosse 2 horas de sono depois da meia-noite. Olha a importância da criança dormir 9 horas, 10 horas da noite, né? 22 horas da noite. Dormir ali até umas 22 horas, a criança está dormindo. Essa tela, né? Tirar essa tela da criança uma hora antes do sono. Porque o cérebro entende que está dia, sabia? Quando a criança fica muito tempo na tela ali antes de dormir, o cérebro, ele entende que ainda está dia, não é noite. Então, momento de dormir, o certo é o quarto ficar escuro, tudo escurinho, né? Apagar a luz, nada de lanterna, de luz acesa. O cérebro precisa entender que é noite. E se você, Cláudio, deixa uma luz acesa, o cérebro aí demora a pegar no sono às vezes, por quê? Porque entende que ainda está durante o dia. Então, esse momento do sono, não ter tanta dopamina ali, de excesso de tela 1 hora antes do sono, né? Televisão também, tá? E intercalação de conteúdos é importante, né? Intercalar conteúdos que a criança vai aprender por repetição também. O que ela aprendeu hoje, repetir amanhã, repetir depois, até você ver realmente se ela consolidou esse conteúdo, tá? Então, se ela não teve ali, nós falamos de Piaget, né? Assimilação, acomodação, certo? Ela assimila o conteúdo, depois ela tem que acomodar esse conteúdo na memória, quer dizer que não houve aprendizagem, tá? Então, precisa de intercalar esses conteúdos de uma maneira repetida também, para saber se a criança realmente aprendeu. E eu tenho também o contexto e significado, a criança tem que entender, por exemplo, eu vou estudar sobre mapa do Brasil. Então, eu vou ter que entender, né, quais são as regiões do Brasil, quais são as regiões do mundo, de uma maneira concreta, né, através do mapa, através do visual, através do vídeo do YouTube. Gente, quantas coisas. O YouTube é uma plataforma que tem tanta coisa. A criança não aprendeu divisão. Aí você põe lá joga lá, aula de divisão. Aí a criança tem lá vários vídeos para a criança aprender. Porque a criança, ela pode aprender, já falei, pelos estímulos sensoriais, pela visão, pela audição, pelo tato. Então, a audição e visão são os principais estímulos da aprendizagem. Então, quanto mais a criança vê, mais a criança ouve, mais ela tem chance de aprender. Então, se ela não aprendeu lá a divisão na escola, multiplicação na escola, coloca um vídeo do YouTube que ensina uma multiplicação por musiquinha, né? Decorar músicas lá, a criança vai cantando a musiquinha da tabuada, por exemplo. E aí, quanto mais você põe a criança para estudar e você usa outros tipos de estímulos, mais as crianças têm chance para aprender. Neuroplasticidade. A neuroplasticidade é isso, gente, é tudo no cérebro. Quando a criança nasce, ela tem algo que chama neuroplasticidade. A neuroplasticidade são as conexões neuronais que vão se fortalecendo cada vez mais e jogando essa informação para a memória de curto prazo na memória de longo prazo. Isso é neuroplasticidade. É uma aprendizagem constante, tá? E conexão com os conhecimentos prévios. Vocês já viram falar em Vygotsky? Vygotsky, ele fala da zona potencial, real e proximal. Então, você pergunta para a criança, olha, o que você entende sobre, por exemplo, assim, fotossíntese? O que é fotossíntese? Chegou lá, não importa o ano escolar, a criança pode estar no primeiro aninho. O que é fotossíntese para você? Já ouviu falar sobre fotossíntese? Um exemplo, né? Estou dando um exemplo. Aí nenhuma criança ouviu falar sobre esse assunto. Quer dizer, ele não tem uma zona real ali de aprendizagem. Então, o que que você vai fazer? Você vai ensinar essa criança através de vídeo, através de uma maquete. A criança pode fazer uma maquete, né, para apresentar. A criança vai lá na frente, apresenta com cartazes o processo da fotossíntese. Então, isso vai ajudando a criança a elaborar os seus conhecimentos prévios. Então, vamos supor, ela não sabe lá no primeiro aninho, ela aprendeu de uma maneira concreta, de uma maneira repetida, de uma maneira que foi prazeroso. Chegar no segundo ano,
o professor vai perguntar, você sabe o que que é? Vai trabalhar esse assunto, né? Vai procurar saber como que está a zona real dessa criança. Ela, você sabe o que que é fotossíntese? A criança aprendeu lá no primeiro aninho. Se ela fez uma memória de longo prazo no cérebro dela, ela vai responder, certo? Então, quer dizer que ela sabe desse assunto, entendeu? Aí você vai cada vez estimulando essa criança para cada vez aprender mais. Aí nós temos, gente, principais neurotransmissores da aprendizagem, tá? Que eu vou estar falando de cada neurotransmissor. Quais são os neurotransmissores da aprendizagem? Lembra que eu falei do neurônio? O neurônio vai se conectar, eu tenho ali a fenda sináptica, e nessa fenda sináptica vão passar o quê? Os neurotransmissores. E cada neurotransmissor, a gente não vai falar de todos os neurotransmissores que existem, né? Mas os neurotransmissores, né, que ajudam ali na aprendizagem, eles são a adrenalina, a noradrenalina. Quando eu falo adrenalina, eu falo de fuga ou luta, certo? Eu libero, que é liberado pelas glândulas suprarrenais, que ficam em cima dos rins. A adrenalina também é conhecida como epinefrina, é um hormônio produzido em situações alto de estresse ou emocionantes. Olha só, tá? Estimula o aumento da frequência cardíaca, contrai os vasos sanguíneos e dilata as vias aéreas para aumentar o fluxo sanguíneo para os músculos e oxigênio para os pulmões. Então, a criança precisa de adrenalina para aprender? Precisa. Por quê? Ela pode aprender ali, quando ela aprende com emoção, certo? Está liberando ali, né? Adrenalina para que queira aprender mais, mas também tem a adrenalina que você, se chega um ladrão para te assaltar, por exemplo, vai liberar adrenalina ali de luta ou fuga, certo? Ou um leão vai te atacar, um exemplo aí, tá? Aí você tem que correr, subir numa árvore para você não ser atacado. Então, libera adrenalina de luta fuga. E é isso, está no sistema límbico, tá? Então, lá na pré-história, imagina, né? Como que as pessoas que viviam em cavernas, como que não tinham que ter essa luta e fuga para poder para sobrevivência? Noradrenalina. Ele tem a ver com a concentração e alerta, né? Então, as crianças com possível TDAH, elas vão ter dificuldade nesse neurotransmissor, a noradrenalina e a dopamina, tá? Então, por isso que às vezes precisa de medicação. Então, a noradrenalina, também conhecida como norepinefrina, tá? É um neurotransmissor que afeta a atenção e as ações de resposta do cérebro, tá lá no córtex pré-frontal. Também relaciona-se com o processo cognitivo de aprendizagem, criatividade e memória. Olha só, uma criança que tem falta, né, de noradrenalina no cérebro vai precisar de medicação para poder ter mais excesso de noradrenalina para poder ter mais aprendizagem. Tá? É um neurotransmissor muito importante para a aprendizagem. A dopamina, certo? A dopamina está associada ao quê? A sentimentos de prazer e satisfação. Também está associada ao vício, ao movimento, à motivação. Então, uma criança, que é mais que exemplo de uma pessoa que fuma, que bebe, certo? Porque está associada ao vício, ao movimento, certo? À motivação. Então, eu posso ter uma dopamina boa, que é fazer uma boa academia, por exemplo, né? Ir lá fazer esporte físico, ou ter uma dopamina que do vício também, que eu vou, uma pessoa que fuma muito, bebe muito, muito excesso de tela também vai liberar excesso de tela também é vício, certo? Então, também vai liberar ali o, o neurotransmissor, certo? Então, pessoal, a bateria do meu celular está acabando, talvez não vai dar para poder explicar todo o curso aqui para vocês, tá bom? Que não dá para pegar o carregador agora, tá, pessoal? Infelizmente. Aí, e eu tenho também a ocitocina, que tá? Tem como função promover as contrações musculares uterinas, reduzir o sangramento durante o parto, estimular a liberação de leite materno, estimular a liberação desenvolver o apego, empatia entre pessoas, produzir parte do prazer, tá? E modular a sensibilidade ao medo. Então, chamado de hormônio do amor. Então, chama ocitocina. Eu tenho GABA, tá?
É um ácido gama-aminobutírico, que é o GABA, é o principal neurotransmissor inibitório do cérebro. Seu papel é acalmar os nervos do sistema nervoso central, né? O que que o sistema nervoso central? É essa parte do cérebro, onde ele manda todas as informações através da medula para o sistema nervoso periférico, que são o restante do corpo, daqui para baixo, tá? Então, a GABA, tá? Ele ajuda a acalmar os nervos do sistema nervoso central. Altos níveis de GABA melhoram o foco mental e relaxamento, enquanto níveis baixos podem causar ansiedade e também tem sido associado à epilepsia. Olha só, a importância do neurotransmissor GABA no nosso cérebro. A acetilcolina, ele tem a ver com aprendizado. É o neurotransmissor que tem a ver com aprendizado. É o neurotransmissor de caráter excitatório, tá? Que pode agir tanto em sinapses neurais quanto em placas motoras, que enviam sinais para os músculos, e é o principal neurotransmissor envolvido no pensamento e aprendizado e memória. Gente, olha, ó, tá vendo? Noradrenalina, dopamina, GABA, acetilcolina são os neurotransmissores muito importantes para o aprendizado. Glutamato, que é memória e aprendizagem. O glutamato é o neurotransmissor excitatório também, mais comum no cérebro e está envolvido em funções cognitivas como aprendizado e memória. Também regula desenvolvimento cerebral e criação de contatos nervosos. Em grandes concentrações, se torna tóxico para os neurônios, podendo matá-los, tá? Então, não pode ter tanto glutamato no cérebro. Endorfinas, dor e euforia, são liberadas no cérebro durante o exercício, a excitação, a dor, a atividade sexual e produzem uma sensação de bem-estar ou até euforia. Pelo menos 20 tipos de endorfinas foram identificados nos seres humanos. Certos alimentos, como chocolate e alimentos apimentados, também podem estimular a liberação de endorfina. Serotonina, humor e bem-estar. Está relacionado ao nosso bem-estar e felicidade e pela exposição à luz do sol. Também ajuda a regular o equilíbrio do humor, o ciclo do sono e a digestão, e regula o ciclo do sono, juntamente com a melatonina, e também regula os movimentos intestinais. Então, tem muitos neurotransmissores serotonina no intestino, também o intestino tem muitos neurotransmissores ali. Então, gente, eu tenho também, os neurotransmissores não são bons para a saúde, né? Por exemplo, cortisol. O cortisol é o neurotransmissor que ele não é bom, tá? Que é uma criança que passa muito estresse, muito nervoso, a mãe na gravidez que passou muito nervoso, aí libera muito cortisol, que é o neurotransmissor que vai prejudicar na aprendizagem da criança, tá? Então, a dopamina, a acetilcolina, a noradrenalina, a serotonina e o glutamato, ele atua em conjunto para regular o foco, a memória e a motivação, transformando experiência em conhecimento. Eles facilitam a plasticidade cerebral, permitindo que o cérebro fortaleça conexões neurais durante o estudo e a aquisição de novas habilidades. Olha a importância ali do fortalecimento. E como que você vai fortalecer esses neurotransmissores? Através de uma boa alimentação e vitaminas, que eu vou estar falando depois. Então, os principais neurotransmissores, né? Então, que eu já falei, a dopamina é crucial para o sistema de recompensa e motivação. Aumenta o foco e a atenção ao sinalizar a importância do novo conhecimento. Então, cada vez que nós temos um novo conhecimento, mais o cérebro vai liberando a dopamina, certo? Mais conhecimentos a criança vai tendo. Mas a dopamina também, ela tem o lado também que se a criança ficar muito tempo em telas, vai liberar muita dopamina e essa criança vai se tornar um vício ali para aquela criança e também vai prejudicar na aprendizagem dessa criança, tá? Então, olha só, a influência da dopamina no aprendizado. Então, compreendendo o mecanismo de recompensa do cérebro, fica mais fácil entender o papel da dopamina na aprendizagem. Então, a gente trabalha muito com crianças TEA, crianças com TDAH, criança com transtorno opositor desafiador. Então, precisa trabalhar muito esse sistema de recompensa com essa criança, tá? Então, quando vamos aprender algo novo, é importante que nossos esforços sejam recompensados, ainda que essa recompensa seja apenas intrínseca, como o sentimento de realização por ter aprendido algo novo.
Podemos imaginar uma criança que está aprendendo a guardar seu brinquedo nos lugares corretos. Imagine que para isso a mãe da criança está mostrando onde vai cada brinquedo. E sempre que a criança acerta onde guardar o brinquedo, a mãe elogia e dá um beijo na criança. E isso está liberando o quê? Dopamina de recompensa no cérebro da criança. Ela vai cada vez mais guardar o brinquedo no lugar certo para receber elogio da mamãe. Entende? Então, olha só. Então, experiências que despertam interesse, curiosidade, surpresa ou motivação costumam liberar mais dopamina, o que explica por que aprendemos melhor quando estamos engajados ou envolvidos emocionalmente. Pessoal, eu vou pegar o carregador de celular, só um pouquinho, peraí. Tá desligando aqui o celular. Eu estou dando aula no Zoom aqui para a turminha e estou dando também no Instagram aqui para vocês. Não sei se vocês estão gostando, se vocês estão aprendendo, aí vocês veem aí, me fala. Dá um joinha aí se vocês estão gostando da aula, tá? Então, olha só, a importância, né, dessa influência da dopamina, no caso de recompensa, principalmente com crianças TEA, né? Nós precisamos muito trabalhar essa questão, tá? Então, esse carinho da mãe, após a criança guardar o brinquedo no lugar correto, é recompensa que a criança ganha por ter executado a tarefa. Isso aqui é um exemplo, tá, gente? Mas você pode usar, entendeu? Esse exemplo. Eu tenho uma criança que eu atendo, está no quinto ano, aí a mãe falou: Ó, a cada dia que você fizer a tarefa, você vai ganhar R$ 2. E aí isso está motivando essa criança a fazer a tarefa, entendeu? Para ganhar os R$ 2 ali, para ela, né, fazer a tarefa, entendeu? Então, quer dizer, ela tá liberando recompensa por uma coisa boa, tá? Então, a criança aprende o lugar correto de guardar o brinquedo, porque é recompensada quando o faz. Apesar da dopamina ser conhecida como neurotransmissor do prazer devido à sua associação ao sistema de recompensa, ela é, na verdade, o neurotransmissor da motivação e do aprendizado. Então, uma criança que não tem um tempinho de estudo todos os dias, né? Então, como é que ela vai aprender, gente? E às vezes você pode tentar fazer algo, né? Alguma coisa, um sistema de recompensa para essa criança, para que ela tenha motivação para ter aquele tempo de estudo todos os dias ali. A rotina, né? Essa criança é importante ter uma rotina, tá? De estudos, uma rotina do que ela vai fazer ali desde quando ele acorda até na hora de dormir, a criança seguir aquela rotina, a criança precisa ter horário para levantar, a criança precisa ter horário para se alimentar, ela precisa ter horário para estudar, horário para brincar, horário de tempo de tela, que é recomendado no máximo meia hora por dia só para crianças. E também, de acordo com as pesquisas, gente, é ideal, não pode dar celular para essa criança antes de 12 anos de idade, entendeu? Então, a criança não está preparada para poder receber celular tão cedo assim, tá? Então, por quê? Se a criança acostumar a ficar muito tempo em tela, aí tem. Nossa, já viram vídeo no Instagram de pessoas, entendeu? De crianças que choram, quando a mãe tira o celular, a criança começa a desafiar a mãe, começa a chorar, começa a jogar no chão, porque tirou o celular da criança. Então, isso é complicado. Então, tem que trabalhar. O celular, ele tem que ser usado como sistema de recompensa para aquela criança. Olha, primeiro você tem que fazer seus deveres, para depois você ter um pouquinho, meia hora de celular. Não o contrário, entendeu?
Então, o celular tem que entrar como sistema de recompensa, tá? E não como, por exemplo, assim, você deixa a criança ali, o tempo que ela quer no celular para você fazer, lavar a louça, ou para você assistir um filme, né? Para você ter paz ali, sossego. Isso é a pior coisa que um pai faz para um filho. Pior coisa, certo? Então, a dopamina tem a ver também com a plasticidade cerebral. Então, o conceito de plasticidade cerebral se refere à capacidade do cérebro de fortalecer, enfraquecer, reorganizar e criar novas conexões. Isso tudo ocorre em resposta a experiências do ambiente. Então, quanto mais experiência, Piaget fala, quem estuda Piaget, né, gente? Quanto mais experiência no meio ambiente essa criança tiver, mais chance ela vai ter de melhorar. Já viram crianças TEA, certo? Que ela está no nível 2 de suporte, nível 3 de suporte. Aí, quando ela começa a aprender, começa a ter ali a prática da ABA, por exemplo, que a ABA né, Canal de Desenvolvimento, né, que você vai trabalhar ali, a criança vai aprender muito por repetição, certo? Então, você repetiu a primeira vez, repetiu a segunda vez, repetiu a terceira vez, aí na outra sessão, que ela não conseguiu, você vai repetir de novo, entendeu? Então, o cérebro vai fazendo o quê? A neuroplasticidade cerebral vai fazendo com que aquela criança vai guardando o que ela está aprendendo, entendeu? Através da repetição. Então, e a dopamina tem a ver com a plasticidade cerebral, tá? E tem a ver com a resposta a experiências do meio ambiente. Então, uma criança está autista, nível 2 de suporte, para ir para o nível 1 de suporte, ela vai conseguir, só que precisa de trabalhar tanto na clínica, na terapias, quanto em casa. Aí, as crianças que eu atendo, que são crianças com dificuldade, com deficiência, né, neurodivergentes, eu falo para os pais, gente, não dá, não dá somente para a psicopedagoga trabalhar com essa criança. A equipe multidisciplinar tem que ajudar. Eu estou com um menininho que eu estou ensinando as vogais para ele, tá? Ele tem uma deficiência intelectual, eu estou ensinando, ele está no quinto ano. Então, ele ainda não sabe as vogais. E se ele não aprendeu o alfabeto, como que eu vou ensinar essa criança a ler, tá? Então, os pais têm que ensinar as vogais em casa, tem que ensinar os encontros vocálicos, né? Aprendeu ali A, E, O, U, vamos aprender ai, eu, oi, ia, ui, aprender a ler os encontros vocálicos para depois entrar com as palavras, porque eles vão aprender da palavra para o texto, porque é muito complexo uma criança aprender do texto para a palavra, que é o método global de ensino, né? Se vocês entendem de método de ensino, o método global de ensino é um método que vai ensinar do texto para a palavra. Então, para criança com deficiência, é muito mais difícil de ela aprender, tá? Então, se os pais não ajudarem em casa, todos os dias um pouquinho, eu mando atividade para casa, eu mando fazer em casa. E aí eu falei com a fonoaudióloga, pedi para a fonoaudióloga também trabalhar um pouquinho na sessão, 10 minutinhos, as vogais com a criança. A escola precisa trabalhar. Por quê? Se tiver repetição todo dia, essa criança tem uma chance de essa informação ir para a memória de longo prazo dela. E a criança com deficiência intelectual é muito mais difícil, né? Ela tem muito mais dificuldade de reter informação. Então, a plasticidade cerebral é extremamente importante para o aprendizado e para a adaptação. Quando algo que já foi aprendido não traz muitos resultados positivos, é necessário também mudar a estratégia, tá? Então, se a criança não aprendeu de um jeito, você vai ensinar de outro jeito, tentar mudar a estratégia para saber por que essa criança não está aprendendo, tá? Então, um conceito importante para entender a plasticidade cerebral é a potencialização de longo prazo, que é quando a conexão entre os neurônios fica mais forte após padrões específicos de ativação neuronal. O que é isso? É trabalhar a repetição de uma estratégia de ensino de várias maneiras diferentes. Então, se você repete de várias maneiras diferentes aquela informação para aquela criança, ela vai ter muito mais chance de ter conexões neuronais ali, criar uma rede de neurônios para aquele assunto. Porque, gente, eu falei na aula passada sobre a poda neuronal. Aqueles neurônios que não são utilizados, eles vão ser eliminados do cérebro, entendeu? Então, preciso de ter repetição para fortalecer os neurônios, tá? Então, quando eu falo também, eu tenho também o comportamento aversivo, tá? A dopamina participa também, principalmente do aprendizado por erro, tá?
Quando uma ação gera um resultado pior do que o esperado, como dor, frustração, punição ou perda, ocorre uma queda de liberação da dopamina em certos circuitos neuronais. Olha a importância da criança aprender através da emoção, através de brincadeiras. Se a criança aprender, né, com punição, também vai prejudicar os circuitos de liberação de dopamina, né, ali nos circuitos cerebrais dessa criança. Então, essa redução funciona como um sinal de alerta para o cérebro, avisando que o comportamento apresentado não foi uma boa escolha. Com isso, as conexões neurais associadas àquela ação tendem a ser enfraquecidas, diminuindo a probabilidade de que o comportamento seja repetido, tá? Esse mecanismo é essencial para a adaptação. Graças à dopamina, o cérebro consegue comparar expectativas com resultados reais e atualizar seus modelos de mundo. Então, a dopamina também tem um papel importante no comportamento aversivo, embora isso seja menos intuitivo, porque ela costuma ser associada apenas a prazer e recompensa. Hoje se sabe que a dopamina está envolvida não só em buscar coisas boas, mas em aprender a evitar coisas ruins também, e em ajustar o comportamento diante de resultados negativos, certo? Então, se a criança chora por causa do celular e você dá o celular para ela, você está é um comportamento aversivo. Aí você está ajudando essa criança a ter um comportamento negativo, aversivo, entendeu? A criança tem que entender que o celular ela vai poder ter depois que ela fez alguma coisa ali de bom, né? Por exemplo, praticar um esporte, depois que ela praticar um esporte, ela pode ficar um pouquinho, meia hora na tela, ou depois que fazer a lição da escola, ou lavar uma louça, ou varrer uma casa, você entendeu? Então, se a criança chora por causa de um brinquedo, e você pega e dá aquele brinquedo na hora que ela chora, você tá reforçando o comportamento aversivo ali, certo? Então, vai liberar dopamina para um comportamento aversivo. Então, quando acontece algo ameaçador, doloroso, frustrante, a sinalização dopamérgica ajuda a aprender rapidamente quais estímulos, contextos ou decisões devem ser evitados no futuro. Assim, a dopamina contribui para comportamentos defensivos e de esquiva que aumentam as chances de sobrevivência. Embora a dopamina seja frequentemente associada ao prazer, seu papel no sistema nervoso vai muito além, sendo fundamental também para a motivação, o aprendizado e a adaptação de comportamentos. Tá vendo, gente? O neurotransmissor, tá? Acetilcolina, já falei, vou repetir rapidinho, tá? Essencial para quê, gente? Quem lembra? Quem lembra da acetilcolina? É essencial para a atenção sustentada, consolidação da memória e processamento das informações. Aonde fica ali? O hipocampo, onde nós guardamos a memória de curto prazo. A acetilcolina tem mostrado ser o mais importante para as funções cognitivas. Pessoas com baixos níveis de acetilcolina apresentam dificuldades de concentração e problemas de memória. Olha a importância dos neurotransmissores no nosso tema aqui, como o cérebro aprende, tá? Se os neurotransmissores não estiverem fortalecidos, a criança vai ter dificuldade também para aprender. A noradrenalina, que é conhecida como norepinefrina também, aumenta o alerta, o foco, a prontidão cerebral, facilitando a plasticidade neuronal. O glutamato, o principal neurotransmissor excitatório, fundamental para a plasticidade sináptica e formação de memórias de longo prazo. Olha a importância. A serotonina regula o humor e controle emocional, favorecendo foco e capacidade de aprender. E o GABA, que é o ácido GABA-aminobutírico, atua como inibidor, reduzindo a ansiedade e equilibrando a excitabilidade cerebral para melhorar o foco. Então, fatores que influenciam na aprendizagem. O estado de atenção é necessário para que a neuroplasticidade ocorra, tornando o interesse essencial para a aprendizagem rápida. Além disso, o exercício físico e uma dieta equilibrada estimulam a produção desses mensageiros químicos. Então, gente, os neurotransmissores, ele tem muito a ver, tá, com a aprendizagem, tá? Então, e tem a ver com uma boa alimentação. Então, para você ter neurotransmissores fortalecidos,
vocês precisam ter uma alimentação fortalecida também, tá? Então, por isso que eu vou falar das importâncias das vitaminas para o cérebro, tá? Então, as vitaminas são cruciais para o cérebro, pois melhora o desempenho cognitivo, a memória, a saúde a longo prazo, tá? As vitaminas vão proteger esse cérebro do declínio cognitivo de doenças neurodegenerativas. Elas garantem a produção de energia, a síntese de neurotransmissores e a proteção contra estresse oxidativo, essenciais para o funcionamento dos neurônios. Então, por isso que é legal a criança fazer um check-up, né? Um check-up para saber como que estão as vitaminas no cérebro dessa criança. Porque se ela tiver com as vitaminas muito baixas, certo? Então, vai precisar de fazer uma reposição de vitaminas para melhorar também. Tenho certeza, gente. A criança né, que fizer uma reposição de vitaminas vai ter muito mais chance de aprender melhor, tá? Porque vai fortalecer os neurônios. São as vitaminas que ajudam, tá? Na fortalecimento dos neurônios. A Rúbia falou assim: interessante falar sobre as vitaminas. O suco de maracujá libera GABA, tá vendo? Então, as vitaminas estão nos alimentos, estão no suco, estão nas frutas, estão na verdura, estão nas carnes, estão também, às vezes, precisa de manipular, né? Comprar vitamina manipulada, injetável, para poder agir também no cérebro, por falta de vitamina. Então, criança que come salsicha, né? A alimentação da criança, salsicha, McDonald's, miojo. Você acha que essa criança vai ter boas vitaminas no cérebro? Não vai, né? Não vai, certo? Tem a ver muito com a alimentação também, tá? Então, qual é a melhor vitamina para o cérebro, tá? De acordo com as pesquisas, as vitaminas do complexo B, tá? Auxiliam o funcionamento do cérebro e operam com medicamento anti-envelhecimento. Dessa forma, são capazes de prevenir a região dos problemas neurológicos que surgem com o avançar da idade. Aí uma pessoa falou assim: qual o exame para saber a carência de vitamina do organismo? Então, aí você vai, né, no neuropediatra da criança, você vai falar assim: olha, eu quero saber como é que está a B12 no cérebro do meu filho, as vitaminas, né? As vitamina B12, vitamina D, sabe? Então, vai pedir ali para o neuropediatra, ou, né, o psiquiatra, ou o médico, né? Vai pedir ali, você quer fazer um check-up para saber como que está a vitamina, tá? Aí vai ter ali se a vitamina está muito baixa, B12, se a B12, né? Então, vou falar aqui rapidinho, ó. Para fortalecer os neurotransmissores e melhorar a função cerebral, as vitaminas mais importantes são as vitaminas do complexo B, especialmente o quê? A B1, a B6, a B9 e a B12, que atuam na síntese da serotonina, dopamina e noradrenalina. Eu falei primeiro dos neurotransmissores, certo? Da importância dos neurotransmissores. Só que esses neurotransmissores, elas não vão agir por si, eles vão agir se melhor se eles estiverem fortalecidos. Então, a reposição de vitamina, você tomar a vitamina, né, B12, são as mais importantes para ajudar no fortalecimento dos neurotransmissores, tá? A B6, tá, que é piridoxina, é fundamental para a produção de serotonina e dopamina, influenciando no humor e foco. A B9, onde tem o ácido fólico, vital para a formação do sistema nervoso e melhorar o humor. A B12, que é a cobalamina, protege os neurônios e garante a transmissão eficiente dos sinais elétricos. Olha só, gente, tá? Então às vezes a pessoa fala assim, piridoxina, ácido fólico, cobalamina, né? Tem um médico, aí não lembro o nome dele, tem uma japonesa, né? Eu não lembro o nome dela agora, e o outro médico também, que ele fala a importância dessas vitaminas para o cérebro, tá? E é importante uma criança que está em fase de desenvolvimento tomar vitamina, gente. Fala para o seu médico, olha, eu quero que você receita vitamina do complexo B para o meu filho, vitamina D, né? Tem que estar vendo como é que está a vitamina D dessa criança. Por quê? Porque elas são importantes para o fortalecimento dos neurônios, tá? Então, outros nutrientes essenciais incluem a vitamina D, que tem a ver com a plasticidade cerebral, a vitamina C, tem a ver com a atenção e memória, e a vitamina E, tem a ver com antioxidante e envelhecimento. Olha só, até nós,
né, que estamos aqui, por exemplo, eu estou quando a mulher, né, ela está na parte, na menopausa, pré-menopausa, ela tem muita perda de vitaminas, então é muito importante fazer reposição vitamínica no corpo, tá? Vitaminas e nutrientes chaves para neurotransmissores, já falei, né? O complexo B, a B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 e B12, essenciais para a produção de energia cerebral, síntese de DNA e dos próprios neurotransmissores. Então, assim, vocês viram uma pesquisa nos Estados Unidos que que o ácido fólico, né, são uma das vitaminas importantes para não nascer tantas crianças autistas, tá? Então, por exemplo, uma mãe, uma mulher que faz um planejamento, certo? Para ter o filho, então o médico ele já receita para a mulher tomar 4 meses antes, 3 meses antes, o ácido fólico para fortalecer os neurotransmissores dessa criança que vão ser formados ainda ali quando a criança é gerada, tá? Então, ácido fólico é um neurotransmissor, é uma vitamina muito importante, tá? Para a mãe tomar antes da gravidez. Agora, aquela criança que não foi planejada, né? Que não foi planejada, certo? Ali, que veio para o susto, aquela criança veio para o susto, então não deu tempo da mãe tomar esses 3, 4 meses antes de preparar o organismo com ácido fólico, tá? Para gerar aquele bebê. Eu, por exemplo, os meus 2 filhos, dando exemplo, né? Os meus 2 filhos, eles foram planejados, certo? Então, antes de eu engravidar meu primeiro filho, que tem 25 anos hoje, a doutora passou para eu tomar o ácido fólico, certo? E depois, quando eu fui querer ter mais um filho, 3 meses, 4 meses antes, eu tomei o ácido fólico. Gente, olha, incrível que pareça, sabe? Às vezes tem a ver muito, né? Porque, assim, meus filhos são muito inteligentes, sabe? São muito estudiosos, graças a Deus. Meu filho está fazendo faculdade de medicina, está no 5º ano de medicina, estuda o dia inteiro. Nossa, ele tem um foco, uma maneira maravilhosa de estudar. Minha filha já terminou a faculdade de enfermagem, já está fazendo outra faculdade, sabe? Então, assim, então, olha só, a importância da estimulação do meio ambiente, né, no caso, e aí a importância também de uma boa alimentação. Meus filhos sempre comeram verdura, legumes, carne, todo dia tinha carne, né, todos os dias tinha carne, ovo, né, é importante comer ovo cozido, né, o ovo é um alimento muito importante para a alimentação, tá? E aí eu nunca comprei salgadinhos, nunca entrou na minha casa salgadinhos baratinhos, sabe? Que são principalmente amarelos, fandangos da vida. Nunca, na compra, eu nunca comprava salgadinho, bolacha recheada, eu nunca comprava bolacha recheada, uma vez ou outra, assim, um pacotinho, né? Para também a criança ficar com vontade. Então, assim, então tem muito a ver com o que você vai comprar no supermercado também, com seus filhos. Eu dava um carrinho, né, de compra, eu ia no mercado, tinha um carrinho de compra pequenininho, sabe? Para criança. Então, eu dava o carrinho de compra assim, ó, você vai escolher o que você quer, né? E na hora que a criança ia escolher, eu falava assim, ah, esse não faz bem para a saúde, esse não, vamos pegar esse, entendeu? E aí eu ajudava a ele escolher a alimentação que era melhor, né? Que é uma coisa boa para a criança comprar, que não é muito barato, são as sementes, né? Como é que chama? A castanha de caju, castanha do Pará, certo? As castanhas tem bastante vitaminas, né? Para ajudar ali no fortalecimento dos neurônios. O peixe, né? Que tem ômega 3, o salmão, a sardinha, que é mais barato, certo? Para a criança comer. Então, as pessoas parece que não, né? Não comem tanto peixe, né? Que tem bastante de ômega 3, que é muito importante também. Não, então, muitas crianças estão ali no fast food, comendo ali miojo, comendo salsicha, muito embutidos, muito enlatados. Isso tem que tirar da sua vida, entendeu? Então, porque vocês viram que a boa alimentação tem a ver com as vitaminas, né? Então tem tanto ter uma boa alimentação, como também repor essas vitaminas com mandar fazer, né? Ou injetável, ou mandar fazer, comprar, né? Na farmácia, essas vitaminas. Então, a deficiência de vitaminas pode causar lentidão mental, confusão e sintomas depressivos. Gente, a vitamina tem a ver com sintomas de depressão também. Recomenda-se acompanhamento médico ou nutricional ou suplementação, tá?
Então, é muito importante acompanhar aí as vitaminas aí, como que estão as vitaminas aí no seu organismo, tá bom? Aí, falando um pouquinho mais da vitamina, eu tenho a vitamina D, que é importante para a saúde do sistema nervoso e plasticidade cerebral. Então, olha só, uma pessoa, ó, a minha vitamina D, por exemplo, eu fiz vários exames, tá muito baixa, porque as pessoas não pegam muito sol mais, né? As pessoas são muito dentro de casa, a vitamina D, ela vem principalmente do sol, exposição ao sol, né? Um pouquinho, meia hora, uma hora de sol todos os dias, tá? Então, como a gente acaba não pegando muito sol, acaba ficando com a vitamina D muito baixa e tem a ver com o sistema nervoso, plasticidade neuronal, tá? Vitamina C é um antioxidante que auxilia na produção de neurotransmissores relacionados à atenção e resposta, tá? Que tem na laranja, tem na cerola, tá? Vitamina E protege contra o declínio cognitivo e melhora a memória. Olha a importância de suplementar a vitamina E. Magnésio, mineral que protege o cérebro de neurotoxinas e auxilia na memória de longo prazo. Olha a importância de suplementar com. Eu estou fazendo suplementação, tá, de vitamina, gente. Eu fiz, né, que eu procurei uma farmacêutica, que ela é formada nessa área, tá? E eu tô fazendo suplementação das vitaminas toda terça-feira, um tratamento, né? Que eu tô fazendo. Então, é injetável e tenho certeza que vai melhorar minha memória, vai melhorar meu humor, meu bem-estar. Por quê? Porque quando a gente vai ficando mais idade, né? Toda pessoa que de 50 anos para cima deveria estar suplementando ali, fazer os exames, né? Para levar no médico, na pessoa, e a pessoa faz um outro exame também, tem uma máquina de ressonância que faz outros exames para bater com os exames que eu fiz, para poder criar um plano estratégico de suplementação de vitamina, tá? Então, o zinco, mineral essencial para o funcionamento cognitivo, concentração e memória. E a ômega 3, né, que é muito importante, tem a ver com a gordura que compõe o cérebro e melhora a comunicação entre as células. A ômega 3 vai ajudar ali no revestimento da bainha de melina, que se a bainha de melina estiver bem revestida, as conexões neuronais vão ser muito mais rápidas. Se elas estiverem defeituosas, as conexões neuronais vão sofrer ali, tá? Tem a ver muito com Alzheimer, tá? E fontes alimentares e fontes de nutrientes. Por exemplo, vitamina B. Além da suplementação, que eu acho importante, você também comer vegetais de folhas verdes, espinafre, couve, feijão, frutas cítricas, carnes e ovos. A vitamina D, banho de sol, peixe, salmão, atum, sardinha. A vitamina C, pimentão, kiwi, brócolis, morango. A vitamina E, nozes, sementes, abacate. Diz que a semente do abacate, gente, eu ouvi falar essa semana no Instagram, né, no caso, falou assim, que a semente do abacate tem muita vitamina. Então, olha só, eu jogo fora a semente, né? Agora, né, você tem que ralar essa semente de abacate, deixar secar, e você colocar, bater, né, depois da sequinha, bater ali com colocar no tempero ali para colocar na comida, entendeu? É muito importante. O azeite tem muita vitamina E. Magnésio e zinco, chocolate preto, chocolate amargo, né? As castanhas, feijão, o grão de bico, né? É importante. Ostras, sementes de abóbora. Gente, eu vou começar a comprar semente de abóbora, certo mesmo? Vou começar a comer semente de abóbora. Como que a semente de abóbora parece que ajuda muito também. Então, você sabia que as vitaminas do complexo B são fundamentais na produção de neurotransmissores essenciais para o equilíbrio emocional e a memória e o sono? É uma pergunta, certo? Eu já falei das vitaminas B, né? Então, os neurotransmissores e complexo B são muito importantes. Então, a vitamina B6, a piridoxina, vai ajudar na conversão do glutamato em GABA, auxiliando na redução de excitabilidade neuronal, né? Lembra que eu falei do GABA? Tá? A vitamina B9, que é o folato, e B12, que é a cobalamina, participam do metabolismo da homocisteína, prevenindo neuroinflamação e otimização da função cerebral. Então, a vitamina B9 e B12. A vitamina B1, que é a tiamina, apoia na produção de energia no cérebro e protege contra declínios cognitivos. Tá vendo, gente? A importância da vitamina aí, tá? Tem muito a ver como o cérebro aprende,
Tem a ver. Se o cérebro não tiver com boas vitaminas, uma boa alimentação, vai ter um declínio cognitivo ali, tá? Então, as vitaminas do complexo B atuam como cofatores indispensáveis na síntese de acetilcolina, crucial para a memória e cognição, a dopamina, essencial para a motivação e prazer, a serotonina regula o humor e o bem-estar, o GABA, neurotransmissor inibitório que reduz a ansiedade e promove relaxamento, tá? Aí também, né, sobre a saúde do cérebro, a importância da ômega 3, tá? Que são ácidos graxos essenciais encontrados principalmente em peixes como salmão, atum, sardinha e truta, são fundamentais para a saúde cerebral, pois ajudam na formação de células cerebrais na comunicação entre os neurônios, tá? A vitamina D, ela é muito importante para o desenvolvimento do cérebro, está relacionado com a função cognitiva. A deficiência dessa vitamina está relacionada com os problemas como depressão, ansiedade e distúrbios neurológicos. Olha, às vezes a pessoa está com depressão, às vezes é falta de vitamina D no cérebro, gente. Olha a importância de você saber sobre isso. Ferro. O ferro é importante para o transporte de oxigênio para o cérebro e para a produção dos neurotransmissores. O zinco é importante para a função cognitiva e para a saúde do sistema nervoso. A vitamina B12, que eu já falei, tá? Essencial para a saúde do cérebro, ajudando a produzir glóbulos vermelhos e a manter o funcionamento normal do sistema nervoso. A vitamina B6 ajuda a produzir neurotransmissores, que são substâncias químicas importantes para a comunicação entre as células cerebrais, que são os neurônios. Vitamina B9, importante para a formação dos glóbulos vermelhos e formação do DNA. E também tem um papel importante no desenvolvimento do cérebro e função cognitiva. E vitamina E é poderoso antioxidante que ajuda a proteger o cérebro contra o dano celular e envelhecimento. Gente, eu vou tomar um monte de vitamina E, viu? Então, agora que eu falei das vitaminas, eu vou falar um pouquinho sobre a plasticidade neural, cérebro que se transforma. Então, o cérebro aprende através da neuroplasticidade, que é a repetição. Nada mais. O que é neuroplasticidade? É fortalecer as conexões neuronais, alterando sua estrutura física e criando novas conexões entre neurônios, que nós chamamos de sinapses, né? Então, um neurônio vai encontrar com o outro, quando um neurônio encontra com outro neurônio, forma a sinapse, tá? E quando estudamos algo novo, estímulos sensoriais ativam redes neurais e repetição e atenção e fortalecem essas conexões, consolidando memória e se transformando em experiência em conhecimento. Olha que legal, né? Então, a criança, ela não nasce pronta. A criança, ela vai crescendo e vai cada vez mais, né, aprendendo através da neuroplasticidade, formando conexões entre os neurônios, que são o quê? As sinapses, tá? Então, a capacidade do cérebro de reorganizar fisicamente ao longo da vida, criando novas conexões de neurônios, a sinapse em resposta às experiências. Então, a criança vai cada vez mais, através das experiências, aprendendo e criando as sinapses, tá? Então, o cérebro, ele vai mudar com o uso da plasticidade, tá? O cérebro é como um músculo. Quanto mais usamos uma habilidade, mais forte ela fica. A pessoa vai aprender a jogar tênis, por exemplo. Quanto mais ela jogar tênis, mais ela vai ficar melhor no tênis, ou no futebol, ou andar de bicicleta, ou dirigir um carro, ou aprender uma conta de matemática, tá? Então, a criança na fase de alfabetização, quanto mais a criança lê, mais a criança escreve, né? Mais ela faz raciocínio lógico de situações, problemas, mais ela fortalece o caminho do cérebro, tá? Se essa criança quase não pratica, esses caminhos ficam fracos. E aí, muitos neurônios são jogados fora, são eliminados do cérebro. Por quê? Porque eles estão fracos, eles não, o cérebro entende que aquele neurônio não serve mais para nada, certo? Aí tem aquelas eliminação de neurônios que não estão sendo utilizados. Olha a importância da repetição, tá? Então, por exemplo, quando eu atendo criança lá na clínica, a criança está aprendendo a ler, então eu trabalho com a leitura, trabalho com a escrita, por quê? Para a criança fortalecer as conexões sinápticas, fazer caminhos cerebrais, tanto na leitura quanto na escrita. Eu sempre dou um ditado,
para saber se ela guardou, como escreve corretamente aquela palavra, certo? Peço para ela ler primeiro. Quer ver? Olha que técnica legal, né, que eu estou usando ali com as crianças. Por exemplo, a criança já está alfabetizada, né, e eu preciso trabalhar escrita correta. Então, eu preciso trabalhar, por exemplo, quando que eu uso o R, o dois R's, quando que eu uso um S e o dois S, quando que eu uso o Z e o S. Um exemplo, são palavras muito difíceis para as crianças, né, em terceiro ano. Eu dou uma lista de palavras e peço para a criança ler aquela lista. Depois eu falo assim: agora você vai escrever o que você lembra, tá? Aí o nosso cérebro tem uma capacidade de recordar até 7 itens. Se aquela criança ela guardou só 2, 3 itens, quer dizer, que a memória de curto prazo daquela criança precisa ser trabalhada, tá? Você põe lá 7 cores, né? Uma cor amarela, azul, vermelha, preta, branca, bege, lilás, 7 cores. Aí você pede para a criança memorizar 7 tampinhas de cores diferentes, o EVA. Pede, ó, vamos memorizar agora essas cores que estão aqui. Aí dá ali, né, 20 segundos, 30 segundos para a criança memorizar. Criança memorizou, aí você, né, esconde, aí você fala qual cor você lembra, né? Ou qual a posição que estava cada cor. Então, são estratégias para você trabalhar a memória de curto prazo. As crianças, gente, estão com dificuldades na memória de curto prazo, tá? Você dá uma atividade de memória de curto prazo para essa criança, e essa criança, ela não consegue gravar ali na memória de curto prazo. Você entendeu? Eu vou fazer uma atividade rapidinha aqui, tá bom? Ó, eu estou aqui no Zoom, tá, gente? Pessoal, quem quer participar? Quem quer participar? Quem está aí vai participar? Antônia, pode ser? Alguém pode participar da atividade? Então, se ninguém participar, eu vou ter que passar para frente. Ninguém? Não? Então tá bom. Eu vou só mostrar como que é, tá bom? Então, memorize as figuras abaixo em 7 segundos. Ó, então tem as figuras, certo? Aí eu vou dar 7 segundos para essa criança memorizar. Vocês estão vendo a imagem? 7 segundos para memorizar. Vocês do Instagram podem escrever, tá bom? Aí, ó, deu 7 segundos, tá? Você pode ir contando no dedo assim, ó. Eu conto 10, tá, gente? Aí, quando eu der 10, aí você para, certo? Tá dando para ver? Certo? Agora, eu vou recolher a imagem e vou falar assim. Fale o nome de um produto que você usa na sua higiene. Escreve aí no Instagram. Fale o nome do produto que você usa na sua higiene. Alguém quer falar? Que tá aqui no Zoom comigo? Papel higiênico, pasta de dente, né? Shampoo, sabonete. Agora, eu quero que vocês falem para mim quais são as 7 imagens que vocês viram na figura. Quem consegue lembrar 7 imagens que viu na figura? O pessoal do Instagram pode digitar que eu vejo. O pessoal do Zoom, fala para mim, gente, quem olhou as imagens. Quais são as imagens que vocês viram na figura? Digita aí. Tinha. Pode falar também. Ah, tá bom, tinha abacate, melancia, morango, laranja. O resto eu não lembro. Então, tá vendo? Estou trabalhando a sua memória de curto prazo, certo? Ó, maçã, morango, melancia. São 7 figuras, tá faltando? Tá faltando. Não, 5 figuras. 5 figuras. Quem lembra 5 figuras? 5, desculpa, gente. 5 figuras, 7 segundos, eu confundi aqui com 7 figuras. São 5 figuras. Quem lembra 5 figuras? Do Instagram, ninguém lembrou? Então, esse tipo de atividade, eu estou fortalecendo o músculo, certo? Ó, abacate, laranja, maçã, melancia e morango. Muito bem, Cristiane. Você foi super, super bem. Então, vai ter distrator, vai ter até esse aqui são com 5 estímulos, né? Mas eu uso esse aqui, ó.
Funções cognitivas. Funções executivas. Muito bacana. Esse aqui é a 1, tem a 2 agora, tá? Ó, que tem bastante atividade para trabalhar com a sua criança na clínica, seu aluno na sala. Então, com o idoso, né? Olha só que bacana trabalhar com o idoso. Para trabalhar a memória desse idoso. Isso aqui, gente, esse tipo de atividade fortalece a memória de curto prazo. E o nosso cérebro precisa de fortalecimento dessa memória de curto prazo. Quando a gente está com a memória de curto prazo muito deficitária, precisa estimular esse músculo, né? Esse músculo de guardar na memória de curto prazo, quer dizer, as conexões neuronais ali, a memória de curto prazo, não está tão fortalecida, entendeu? Funções executivas 1. Deu para ver? Acharam aí? Então, aí você usa o distrator, é tipo o teste 7 figuras, 7 palavras, né? Que é um teste super legal para aplicar na clínica, para você ver ali como que está a memória de curto prazo dessa criança, tá bom? Então, mensagem para os pais, tá? Seu filho, os pais nunca devem falar isso, gente, ó. Seu filho não aliás, mensagem para os pais. Seu filho não é burro. O cérebro dele pode aprender, mas precisa de treino certo, do jeito certo e no tempo dele. Porque tem pais, né? Que a criança não consegue aprender. Tem pai, você é burro. Você não consegue aprender. Quando você fala esses tipos de palavras para a criança, o que está fazendo? Está liberando ali um neurotransmissor negativo, né? E a criança vai colocar na cabeça dela que ela não consegue aprender. Então, no lugar de você falar isso, você vai falar assim, né? Você pode aprender, você consegue aprender. Você só precisa aprender do jeito certo, no seu tempo, com motivação, né? Com estratégias diferentes, tá? Então, a prática repetida é muito importante para fortalecer o cérebro. Quanto mais uma habilidade é exercitada, mais essa criança vai aprender. Como a leitura, por exemplo, né? A criança começa no primeiro ano a fazer uma leitura silabada, certo? Uma leitura sem fluência. Tem criança que vai ler assim, boneca. Então, está usando a rota fonológica, não é? Para que essa leitura vá para a rota lexical, certo? Ela precisa ler boneca e precisa de prática, certo? Porque se ela não tiver prática de leitura, ela vai ficar lendo silabado. Se essa criança tiver prática de leitura, ela vai melhorar, né? E cada vez mais ela vai ler mais rápido. Então, precisa de ler em casa, ler na escola, ler na clínica, né? No atendimento clínico, certo? Calcular, certo? As crianças precisam calcular muito, fazer muitas contas de matemática para poder ter um raciocínio rápido, tá? Mas, então, isso vai fortalecer as redes neuronais envolvidas ou na leitura ou na matemática. Nós temos uma rede nosso cérebro, ele é por redes, entendeu? Então, nós vamos ter uma rede de neurônios, de conexões neuronais para leitura. Nós vamos ter uma rede de conexões neuronais para matemática, certo? Uma rede de conexões neuronais para a parte motora, tá? Então, use ou perca. Conexões não usadas enfraquecem. As usadas frequentemente tornam-se estradas rápidas do cérebro. Pensa que o cérebro é uma estrada. Se você, tá, tiver uma estrada fraca, não vai fazer conexões neuronais. Gente, conexões neuronais, nosso cérebro tem muito a ver também com controle inibitório, né? Ontem eu estava vendo uns vídeos no Instagram, gente, o que está acontecendo no nosso país, né? Com essa tragédia, cidades estão sendo alagadas. A pessoa pega e arrisca a vida para passar em cima de uma ponte que está toda alagada, gente. Isso é controle inibitório, isso é falta de raciocínio, falta de pensar, entendeu? A pessoa perde a vida porque não está pensando, tem muito a ver com o cérebro, muito a ver com pensamentos. Como que uma pessoa, em sã consciência, né, me passa numa ponte que está toda alagada, numa chuva, num temporal, né, que tá acontecendo no Brasil. Nossa, ontem eu fiquei assim, sabe? Carro que um monte de carro esperando,
e tem um outro bonito que tenta passar. Aí ele pegou, rodou na enchente, entendeu? Nem sei se sobreviveu. Isso tem a ver com o cérebro, tem a ver com pensar, né? Olha, eu não vou fazer isso porque talvez eu não vou conseguir. Pensar lá na frente, né? Eu não vou conseguir fazer isso, pode ser que meu carro vá rodar nessa enchente. Não, a pessoa vai. Isso é controle inibitório. A pessoa acha que consegue, entendeu? Né? Então, tudo tem a ver com neuroplasticidade, tem a ver com pensamento, tem a ver com tomada de decisões. Muitas pessoas fazem uma tomada de decisões errada, isso eu falei na aula passada, né? Tomar decisões erradas, por quê? Porque não consegue tomar uma decisão correta, entendeu? E isso vai prejudicar. Então, prática repetida, certo? Vai exercitar o cérebro. Então, o cérebro vai aprender por práticas repetidas, tá? Não queira que a sua criança aprenda um assunto numa primeira vez e pronto. Tem que repetição. A leitura tem que ter repetição. A matemática tem que ter repetição. A escrita, letra cursiva. O ensino da letra cursiva. Eu falo para os pais: olha, mãe, é mais ou menos 3 meses para a criança vai levar para aprender a letra cursiva. 3 meses. Porque até a criança aprender o traçado de todas as letras, até a criança juntar o traçado, primeiro se ensina o traçado. Depois que você ensina o traçado, você vai juntar a consoante com a vogal. Depois que você juntou consoante com vogal, você vai juntar duas sílabas. Depois você vai para 3 sílabas. Você entendeu? Isso aí demanda o quê? De prática repetida. Caderno de caligrafia ali, que hoje na escola não está usando mais, por isso que as letras da criança estão uma coisa, né? Uma coisa, né? A criança chega lá com uma letra que vou te contar, né? Na clínica pra gente, e a gente tem que fazer todo o trabalho, um retrabalho com essa criança. A criança de primeiro ano ele dá para recuperar, mas uma criança de quinto ano, que de uma letra que não dá, né, nem para ler direito, ou uma letra caixa alta, né? Imprensa, que é tudo desconectado, uma grande, uma pequena. Não sou contra escrever letra caixa alta e nem letra imprensa, desde que escreva bonito, escreva uma maneira que você consiga ler, né? Com esse passamento correto, com o tamanho de letra uniforme. Chega uma criança, quinto ano, com a letra, que tem uma letra grande, uma letra pequena, uma letra de forma, uma letra de imprensa, tudo misturado. Aí você, para recuperar essa criança, dá um trabalho depois que, olha, tá? Então, é a prática que vai levar à perfeição. Então, para com crianças com dificuldades, repetição estratégica em contextos variados é essencial. Exemplo, ensinar matemática com jogos, com problemas do cotidiano, com exercícios escritos, né, com coisa sensorial, na areia, na massinha, tá? Então, no nosso cérebro, nós temos algo chamado sistema límbico, tá? Sistema límbico, gente, é a região central das emoções, é o sistema límbico, localizado no profundo do nosso cérebro, entre o tronco encefálico e o córtex. Gente, eu falei assim, Deus é tão perfeito que ele não pôs o nosso sistema límbico aqui, nem aqui, nem aqui. Nosso sistema límbico está lá no fundo do nosso cérebro, certo? Porque se você bate a sua cabeça, né, aí não afeta tanto o sistema límbico, né? Vai afetar as estruturas externas, né? Porque se o sistema límbico for afetado, aí você vai prejudicar boas partes das conexões neuronais do seu cérebro, principalmente a parte das emoções. O hipocampo fica no sistema límbico, né? A amígdala, o hipocampo, o tálamo, né? Todos isso ficam no sistema, o hipocampo, aonde nós temos a memória de curto prazo. Então, se você bater o cérebro, você afetou a área da linguagem, né? Ou a área de curto prazo do seu cérebro, você não vai reter mais informações, certo? Eu creio que crianças com deficiência intelectual, crianças autistas, essa área do sistema límbico é a área mais afetada no cérebro de crianças atípicas, tá? Porque uma criança autista, ela tem muito nível 3 suporte, nível 2 suporte, né? Vamos ver por suporte. Ela tem muita dificuldade de reter informações. Uma criança com síndrome de Down, trissomia cromossomo 21, ela tem muita dificuldade de reter informações. Então, é ali no hipocampo, aonde tem a memória de curto prazo que é prejudicada. Uma criança que não reconhece emoções, como uma criança autista, é um sistema límbico, tá? Que é afetado, né? Então,
O sistema límbico, ele funciona como centro de comando emocional do seu cérebro, processando o medo, né, o prazer e a raiva. Lembra que eu falei? Se a criança aprender com medo, ela vai ter muito menos chance de aprender do que aprender com emoção. Tem a ver lá com o sistema límbico, tá? E, e estruturas chaves inclui a amígdala. O que tem a ver a amígdala do nosso cérebro? Está lá no sistema límbico. É o tamanho de uma azeitona, assim, carocinho de azeitona, a amígdala, tá? Ela tem a ver com o processo das emoções e do medo. O hipocampo, com a memória, tá? Emocional. Porque uma criança, quando ela aprende com emoção, ela vai ter muito mais chance de guardar aquela informação do que não, né? Do que aprender com raiva, por exemplo, tá? Então, o sistema límbico, ele é o cérebro das emoções do nosso cérebro, né? Do cérebro. Então, a amígdala é essencial para o processamento das emoções, especialmente o medo e a resposta de fuga e luta. E o hipotálamo controla as funções autônomas hormonais, como a liberação de hormônios do estresse, o cortisol. Gente, o hormônio cortisol é um hormônio péssimo, né? A criança que libera cortisol para aprender, ela não vai aprender, porque é um hormônio do estresse. E a dopamina é o hormônio do prazer, né? Então, que regula o comportamento e resposta às necessidades fisiológicas, como fome, sede, tá? Além de ativar reações corporais e relacionadas às emoções. Então, nosso cérebro, olha só, lá no sistema límbico, lá no sistema profundo, né? E se o sistema límbico estiver muito excitado, ele vai ter dificuldade para aprender. O sistema límbico, ele tem que estar bem, tá? Ele tem que estar bem consigo mesmo. Só que, igual eu falei, falta de vitamina D, por exemplo, vai mexer com o sistema límbico, vai mexer com a parte das emoções, certo? Então, o hipocampo está envolvido na formação de memórias de curto e longo prazo, além de associar emoções às experiências. Ele ajuda a lembrar eventos passados e vincular comportamentos atuais em suas memórias, mudando a forma como reagimos em situações semelhantes no futuro. Quando você lembra do café da vovó, do bolo de fubá, né, cheirinho de erva doce, são memórias que você guardou na sua memória e é o hipocampo que faz com que você guarde essas memórias, tá? Então, o córtex pré-frontal regula e gerencia as respostas emocionais, ajudando na tomada de decisão. Lembra que eu falei do cara que passou nessa enchente, né? Foi passar na enchente, quer dizer, ele não teve ali, não teve uma boa tomada de decisão que tem que ver ali com o córtex pré-frontal. A tomada de decisão, gente, tem a ver com até mesmo a nossa vida, né? Depende da tomada de decisão que você toma. Você viu, é, passou no Instagram esses dias, que eu vejo mais Instagram, uma mãe e três filhos, que elas ficaram no mar, vocês viram? Elas ficaram no mar, a mãe, e elas estavam com colete salva-vidas, e a mãe pegou o colete, né? Parece que pegou o filho mais velho e mandou o filho mais velho nadar até, né, ali na praia para procurar ajuda. Gente, essa mãe podia ter perdido esse filho e não conseguido ajuda, e ao mesmo momento ela tomou uma decisão sábia, porque ela podia ter ido e deixado as crianças, né? E ela podia ter morrido, né? E ela pegou o filho mais velho, que tem mais, assim, que sabia nadar, certamente, né? E ele conseguiu, através, né, de uma tomada de decisão, aí ele coloca no cérebro dele, eu tenho que nadar o melhor possível, eu tenho que chegar na beira da praia, eu tenho que conseguir, eu tenho que salvar minha mãe, meus irmãos, eu tenho que conseguir, foi pensando positivo, foi nadando, nadando, pensando nos irmãos, na mãe. Ele conseguiu chegar lá na praia e conseguiu pedir ajuda e salvar a família. Gente, nossa, até arrepia, né? Olha só como uma tomada de decisão pode salvar vidas, tá? Um cara está pilotando um avião, o avião está ali com problemas. Quantos pilotos de avião, depende da tomada de decisão que ele fez, ele salvou vidas, tá? Então, tem muito a ver com o cérebro, né? E o preparo desse cérebro para fazer as tomadas de decisões também, né? Então, a emoção ativa a amígdala cerebral, que abre as portas para o córtex processar as informações.
Estresse, medo. O que acontece com o estresse, medo? Vai liberar o cortisol, que bloqueia a memória e o raciocínio. Então, uma criança que aprende, vai aprender por medo, pode esquece, gente. Se ela liberar cortisol, ela não vai aprender, tá? E curiosidade e prazer libera dopamina, que melhora a atenção e a consolidação da memória. Então, você chega lá com uma caixa surpresa, tá na pré-escola. Aí você pega uma caixinha, põe coisinhas dentro, é o tema da aula, vamos supor, né? Aí o tema da aula lá, tem um tema da aula que você vai trabalhar sobre animais marinhos e animais terrestres. Aí você põe lá um monte de bichinho aqui dentro da caixinha, sacode a caixinha. Ai, o que será que tem dessa caixinha? Tem até musiquinha, né? O que será que tem dentro dessa caixinha? Vamos sacudir a caixinha e tal. Aí você abre, você pode pôr um furinho aqui na caixinha, a criança tira, aí vai tirando os bichinhos. Aí depois você pode classificar qual que é terrestre, qual que é marinho, um exemplo, tá? Olha, o que que você fez? Você está ativando a amígdala cerebral através da curiosidade, tá? Liberando dopamina, melhorando a atenção dessa criança, na qual ela vai consolidar a informação com prazer. Olha só a importância da estratégia de ensino para essa criança aprender. Nossa, a semana, ontem, né, no Instagram, passou uma agente, uma cuidadora de uma criança autista, e essa cuidadora começou a xingar a criança de burra, né? Começou a xingar, gritar com a criança na sala de aula, e foi filmada, né? Alguém filmou, foi mandada embora, lógico, né? Olha só, como é que essa criança autista, gente, vai aprender uma pessoa gritando, xingando ela? Não vai aprender, não vai aprender, né? Ontem, eu estou ensinando esse menininho, né, que tem deficiência intelectual, quinto ano, e eu estou ensinando ele a ler os encontros vocálicos. Aí, cada vez que ele lia, eu colocava lá. Aí eu coloco assim, A, E, I, O, U. Aí eu ponho o I. Eu ponho o I, a letra I, né? Aí eu coloco o A com o I. Vamos ler? Ó, ai. Eu ponho várias letras aí, né? Aí eu ponho o A. O que que deu aqui? Ai. Aí esse, ei, oi. Cada vez que ele falava, lia, ai, eu falava aqui, toca aqui, muito bem, você conseguiu, olha, coração pra você, que coisa fofa. Apertava a bochechinha dele, né? Às vezes até caía no chão. Ai, tô emocionada. Ai, que emoção, você conseguiu ler. Ai, gente, uma coisa tão boba pra gente, mas tão significativo pra criança, entendeu? Então, o que que você fez? O que que eu fiz ontem na sessão? Estou liberando essa curiosidade, esse prazer, essa dopamina, essa atenção, essa consolidação de memória através de brincadeira, né? Através de... a cada vez que ele lê... Porque assim, gente, eu tenho um sonho dele aprender a ler, né? Eu sou a psicopedagoga dele. E os pais têm um sonho dessa criança, ele está no quinto ano, não consegue ler as vogais, né? E aí o pai contou para mim assim ontem, nossa, eu sabia que a professora deu uma lousinha para ele e depois ele foi lá na lousa e escreveu ai na lousa? Ele não leu ai, mas escreveu ai. O pai começou a chorar, assim, começou a ter lágrimas no olho do pai, assim, que na cabeça do pai ele está começando a ler, entendeu? E, sei lá, eu penso assim, a esperança última que morre. Você tem que tentar, toda sessão trabalha a mesma coisa, repetição, até uma hora que ele vai conseguir ler sozinho. Trabalho com o Grafo Games, né? Grafo Games Brasil, eu gosto muito de colocar nas sessões, porque a criança está em fase de alfabetização. Por quê? Para aprender as vogais, o sonzinho das letras ali, com repetição também. Então, você vai usando várias estratégias, tá bom? Então, evitar pressão excessiva. Cobrança como se não estudar, vai repetir. Gera ansiedade e piora o desempenho da criança. Usar ludicidade, desafios adequados, elogios ao processo. Adorei como você tentou, né? Então, assim, o positivo vai dar muito mais resultado do que o negativo, porque o positivo vai liberar o quê? Vai liberar dopamina, serotonina, e o negativo vai liberar o neurotransmissor do cortisol, que é o neurotransmissor que gera medo, entendeu? Ah, o Wordwall, eu uso muito o Wordwall, viu? Uso bastante o Wordwall também. Não, o Grafo Games é diferente do Wordwall, tá? É um aplicativo. Então, as emoções são a porta de entrada para a aprendizagem. Quando a criança está com medo, vergonha ou muito pressionada, o cérebro entra em modo defesa e não consegue aprender bem. Quando está curiosa, interessada, se sentindo apoiada, o cérebro aprende muito melhor. Mensagem para os pais.
gritar, humilhar e comparar só piora o aprendizado, tanto para o professor também, né? Acolher, incentivar, corrigir com respeito ajuda o cérebro a funcionar melhor, tá? Ó, um monte de dicas aí, hein? Como o cérebro aprende. O cérebro vai aprender com emoção. Tem a ver muito com o sistema límbico, tem a ver com as conexões. É um aplicativo, Grafogame, com PH, tá? PH, Grafogames. Só baixa em celular Android, tá? Se for Apple, aí eles vão cobrar mensalidade. E aí, gente, o hipocampo, só tem uma notícia triste para vocês em grupo. Não vai ter tempo de dar toda a aula hoje. 11 horas eu vou parar, tá? E tem 88 slides essa aula. E eu vou terminar em outro dia a continuação dessa aula, tá bom? Que eu acho que depois de 2 horas de ensino, o cérebro fica muito cansado. Tem muita vez também, tá? Então, eu vou falar mais um pouco e quando der 11 horas, a gente para e aí eu vou lançar a quarta aula do curso, tá? Então, é um curso como o cérebro aprende. Já teve 2 aulas, aí eu vou dar mais essa aula de hoje. Vai ter que ter mais uma aula para a gente terminar o curso que tem as técnicas, né, de trabalhar as funções executivas, tá? E aí que vai ser a próxima aula que hoje não vai conseguir. Então, o curso, a aula ao vivo, ele é gratuita. Quem quiser o curso completo, gravado, com material, ele está R$ 49,90 somente. Então, quem quiser do Instagram comprar o curso, entre em contato comigo. Meu telefone é 12 99661 2896, tá? Aí entre em contato comigo, eu quero o curso completo. Aí vai ter acesso lá para um ano na plataforma e vai ter o material, vai ter os PowerPoint, vai ter um Drive, bastante material, tá bom? E aí, hoje não vou conseguir terminar, porque assim, eu coloco bastante informação, eu falo demais também, né? Então, hipocampo. O que que é o hipocampo? Que pena que eu não tenho um cérebro aqui para mostrar, mas eu vou comprar um cérebro, viu? O hipocampo. O hipocampo é o guardião da memória. Essa estrutura é pequena, parece um cavalo marinho. É responsável pelo transformar a informação nova em memórias. Sem o hipocampo, você não consegue fixar nada que aprende. E é como um porteiro que decide o que entra e o que não na sua memória de longo prazo. Formação da memória. Converte memórias de curto prazo, recém-adquiridas, em memórias de longo prazo, que armazenamento duradouro. Então, quando eu trabalho essa técnica aqui com vocês, essas cartinhas aqui, eu estou trabalhando a memória de curto prazo, tá? Que é a memória adquirida nesse momento. A partir do momento que você consegue, daqui uma semana, né? Eu mostro a cartinha e você rapidamente você para as imagens, quer dizer que você está tendo o músculo dos neurônios ali, da aprendizagem, está fortalecendo e está indo para a memória de longo prazo, entendeu? Vou fazer mais uma brincadeira aqui, tá? Aí vocês vão me falar, tá bom? Ó, José adora futebol. Todos os finais de semana ele se reúne com os amigos. João, Kleber. Não, eu falei errado, né? José adora futebol. Todos os finais de semana, ele se reúne com os amigos. João, Kleber, Pedro, André, Fábio e Paulo para jogar. Aí eu vou perguntar assim: você pratica atividade física? Qual? Por quê? Certo? Que é o distrator. Aí a criança vai falar tal, tal, tal. Aí eu vou perguntar: quais os nomes dos amigos que jogam futebol com José? Quem lembra? São 6 estímulos. Quem consegue lembrar os nomes? Alguém prestou atenção? Às vezes você precisa de ler de novo para a criança, entendeu? Às vezes você precisa de ler de novo para a criança não tem atenção. Que eu falei na aula anterior eu falei sobre atenção. Se a criança não tiver atenção, não vai ter aprendizagem. Se ela não tiver emoção, não vai ter aprendizagem. Se o cérebro não tiver também preparado com boa alimentação, boas vitaminas, também vai prejudicar na aprendizagem, que tem a ver com os neurotransmissores. Olha só, como o cérebro aprende? O nosso cérebro aprende assim: fortalecimento das conexões neuronais com boa alimentação, fortalecimento das conexões do hipocampo com várias estratégias de aprendizagem, fortalecimento das conexões neuronais com esse tipo de atividade aqui,
trabalhar muito essa retenção de memória de curto prazo. Por que que às vezes nos testes que a gente aplica neuropsicopedagógica a ver com memória de curto prazo, às vezes a criança não vai bem? Por quê? Porque a criança não tem dificuldade em reter informação rapidamente, entendeu? Quem lembra? Quais são os amigos de José? Pode lembrar o que você lembra, não tem problema. Você lembrar todos, não. Alguém lembra? Quem quer falar? Ninguém quer participar? Não tá. Então, vamos prosseguir para frente, tá? Só tá com medo aqui, ó. O hipocampo, né? Então, a aprendizagem é um processo distribuído, mas foca no hipocampo. No hipocampo, temos a memória de longo prazo, tá? E o córtex pré-frontal. Então, no córtex pré-frontal, nós temos o quê? O raciocínio, a tomada de decisão e planejamento. E nos lobos cerebrais, nós temos o lobo temporal, que gerencia a linguagem e a audição, que eu falei na primeira aula. Enquanto o parietal integra as sensações. E o frontal comanda as funções executivas e o occipital processa informações visuais. Então, gente, eu ia falar uma coisa importante. Então, essa área do hipocampo é muito importante. Se as crianças batem a cabeça, tem que fazer uma ressonância magnética, tem que ver se não atingiu ali essa parte do hipocampo, né? Onde fica a amígdala, a, a- onde fica a memória de curto prazo, certo? Então, é muito importante, tá? Então, o hipocampo é um uma área do cérebro onde nós guardamos a nossa memória e também tomada de decisões. Ah, que eu lembrei que eu ia falar. Um adolescente, né? Por que que o adolescente ele tem tanta dificuldade de tomar a decisão? Por que que o adolescente, às vezes, o amigo oferece maconha para ele, ele aceita, né? Por quê? Porque tem que ter muita orientação em casa dos pais, né? Uma bala. Esses dias, não sei o que aconteceu aí, que eu vi no Instagram, de uma criança que aceitou uma bala e a bala estava contaminada, certo? Então, muita gente estão fazendo muita maldade. No shopping, parece que foi no shopping que uma pessoa ofereceu uma bala, a mãe deixou pegar essa bala e essa bala estava envenenada, gente. Olha só. Então, assim, então, o adolescente ele tem muita dificuldade de tomar as decisões. Por quê? Porque o córtex cerebral é a última área do cérebro a ser formada. Essa formação vai se consolidar só com 24 anos de idade. Até mais, depende do estímulo do meio ambiente, tá? Porque essa última área do cérebro que termina a formação, que é o córtex frontal, que é a região frontal, que nós temos a tomada de decisões, é a última parte do cérebro a se formar totalmente. E pela neurociência que termina com 24 anos, 25 anos. Só que depende também da estimulação do meio ambiente. Se for um adolescente que cresceu ali, né, na barra da saia da mãe, que ficou o tempo todo só em celular, que não tem vontade de procurar emprego, não tem vontade de trabalhar, certo? Quer dizer, vai levar muito mais tempo de consolidar essa parte do córtex pré-frontal, tomada de decisões. Ele não tem uma decisão para arranjar um emprego, vai procurar um emprego, não consegue ir bem no emprego, porque não consegue passar uma entrevista. Gente, isso é sério, isso está acontecendo com os adolescentes, tá? A mão de obra está cada vez ficando mais escassa. Por quê? Porque muito adolescentes, né? Adolescente, eu falo para você que vai até 24 anos de idade, né? A consolidar essa parte da tomada de decisões. Então, muita pessoas nessa idade, 20 anos, 18 anos, não conseguem emprego porque não consegue realizar uma boa tomada de decisão, que tem a ver muito com a estimulação ali do ambiente que ele foi inserido, tá? Então, o hipocampo é uma pequena estrutura situada ao lobo temporal, responsável pela aprendizagem e memória associada à amígdala, tá? Responsável pelo processo de alerta ou informação aversiva ou positiva, participando da memória para eventos de significado emocional. O hipocampo seleciona o que vai ser armazenado na amígdala. Lembra que eu falei dos neurotransmissores? Então, se o meu neurotransmissor, dopamina, serotonina, não estiver legal, se eu for aprender com medo, com imposição e medo, então é nessa região que vão ter os neurotransmissores que vão consolidar a minha memória. Então, se eu aprender com medo, praticamente eu vou ter muito mais dificuldade de aprender, tá? Então, a amígdala é onde processa as emoções,
influenciando o aprendizado e é o que dá significado emocional e as memórias. O cerebelo coordena movimentos e está envolvido na aprendizagem motora e automatização de tarefas, tá? Então, olha só. Então, tem a imagem aqui, né? Onde eu mostro onde está a amígdala, onde está o tálamo, o córtex, né? E aí, né? Aqui tem uma brincadeira. Então, depois aí eu termino essa aula. Eu vou terminar por aqui, tá? Uma brincadeira onde eu falo das atenções do cérebro. Ah, eu quero ver se vocês vão participar, hein, gente? Então, aqui está o link, tá vendo? Então, eu vou clicar aqui no link, tá? Apareceu para vocês? Tá aparecendo para vocês aqui o WordWall? Tá aparecendo o WordWall? Ou não, gente? Não está aparecendo, não. Não, então peraí. Então, eu vou jogar lá no grupo, tá? O link desse. Eu peguei vários links de vários WordWall e selecionei todos que dá para trabalhar funções executivas, que vai estar na próxima aula, tá? Que aí 11 horas a gente vai parar, tá bom? Então, olha que bacana, né? Então, quais são os tipos de atenção? Nós temos atenção dividida, atenção mantida, nós temos as funções executivas também, nós temos a memória de trabalho operacional, nós temos a atenção seletiva, nós temos a atenção alternada, nós temos atenção em geral e atenção focada. Aí, vocês vão ler para mim, certo? Vocês vão ler para mim e vão falar para mim aonde que está, qual que é a atenção. Vamos começar com as funções executivas. Aonde que vocês vão achar qual desses textos tem a ver com as funções executivas? Quem consegue me falar? Vocês querem deixar para fazer depois? E pôr a foto lá no grupo? Vocês estão no grupo? Aqui, a habilidade de manter o foco atencional diante de estímulos competitivos e distratores. Faz parte das funções executivas, né? Se eu não me engano, agora não lembro mais se é a Errar atenção não tem problema, alternada. tá? Gente, se errar não tem problema, tá bom? A gente aprende junto. A gente não consegue decorar tudo isso mesmo, é só uma brincadeira. Tá? Qual você acha que é as funções executivas? Eu não tô lendo, tá? Eu vou deixar para vocês responderem. Ó, a união faz a força. Todo mundo pode ajudar um outro aí. Funções executivas. Vocês não querem responder? Vamos chutar, não tem problema. Oi? Vamos chutar. Qual que você acha que é? Funções executivas. Oi? Tá me escutando? Tô. Qual que você acha que é uma função executiva? Eu acho que é o conjunto de processos que permite o controle de atividades neural com eventos internos e externos, selecionando aspectos que serão processados. Tá. Atenção dividida. Ou se vocês querem escolher outro aqui. Qual você acha que é? Ó, atenção artesana. Simultaneamente. Acho que é esse aqui. Oi? Simultaneamente. A dividida? Sim. Qual que é? Ah, você acha que esse aqui é atenção dividida? Então tira aqui. Vamos pôr aqui. Tá. Atenção mantida. Qual você acha que é? A última? Eu Eu acho acho que é. que é a última também, habilidade de manter um comportamento.
Você acha que é esse aqui? Não vai. Memória de trabalho ou memória operacional? Coloca primeiro. Eu acho que é a capacidade de armazenamento temporário de uma informação enquanto fazemos uso dela. É Tá. verdade, é melhor. Ficou melhor aí mesmo. Atenção seletiva. Eita, e aí, vamos trocar? Pode trocar se quiser. Eita, Eu porque acho que é a dividida, capacidade, né, e alternada é bem parecida. É, essa capacidade de flexibilizar entre um foco de atenção e outro. seletiva. Tá. Atenção geral. A seletiva não é essa, não. Porque ela é o processo de selecionar e depois que ele vai para sustentada, não é isso, não. Cadê? Onde que tá aqui? Qual que é aqui, propor? Aí. Eu acho que a atenção seletiva é esse aqui mesmo. Esse aqui, ó. Não é? Tá mais parecida com esse mesmo. Tá. Atenção alternada. Eu acho que é isso aí, a capacidade de Capacidade de flexibilizar entre um flexibilizar. foco. É. É, também concordo. Atenção focada. Vamos chutar aqui para terminar rapidinho. Não tem problema você errar, não, tá bom? Aí você vai enviar a resposta. Tá vendo aqui do lado? Você pode. Essa atividade aqui, é legal você explicar para a criança quais são os tipos de atenção. Por quê? A criança pode ser que, né, tá com algum prejuízo, algum tipo de atenção, né? Aquele teste, o TAC, né? O TAC, ele é um teste que vai avaliar a atenção dividida, a atenção seletiva, a atenção alternada, certo? E aí é bem legal, tem a ver muito com isso aqui, tá? E aqui você pode mudar a atividade com flashcards, com anagrama, com questionário, tá bom? Combinação, você pode mudar a atividade de maneira diferente aqui, tá bom? Então vamos ver se a gente acertou alguma, tá? Não tem problema você errar, não, hein, gente? Olha, erramos só duas. Que bacana, hein? Vocês estão bem. Gostei. Ai, aí, o que que tem que fazer? Esse mesmo jogo, jogar de maneiras diferentes para você chegar a um acerto completo, entendeu? Sem errar nenhuma. Aí, o que que você está fazendo? Você está consolidando a sua memória de longo prazo, através de repetição. Vai chegar uma hora, você não vai esquecer. O que que é atenção seletiva? Você vai poder responder, né? Aí você vai perceber também qual é o tipo de atenção que essa criança está tendo dificuldade no atendimento clínico, entendeu? Então, é muito importante você também estudar, né, essa parte aí, do tipo da atenção. Qual é a atenção que a criança está com dificuldade, entendeu? Pra você trabalhar com a criança. Gostaram? Excelente. Aí eu adoro Sim, dar aula, gente, adoro dar aula. Eu amo dar aula. Nossa, tenho uma paixão de ensinar, sabe? Aí eu fico horas preparando a aula, estudando um livro, estudando outro, ficando na internet. Aí eu vou ver, porque assim, a minha aula nunca vai ser igual uma aula de outra pessoa, entendeu? Eu nunca vou copiar. Eu posso copiar a ideia, mas copiar na íntegra, igualzinho, eu nunca vou fazer isso. E às vezes, por exemplo, quero dar uma aula sobre dislexia. Aquela aula que eu montei 2 anos, no ano passado, esquece, eu monto tudo de novo. Eu estudo tudo de novo, monto tudo de novo, monto outra aula, entendeu? Que eu acho tão gostoso estudar para montar aula, e aí eu acabo montando tudo de novo. Nem olho. Mary, você tem intenção de montar um curso de matemática? É tão difícil achar curso em que tem, assim, habilidades preditoras de matemática, mas na sequência que a gente deve seguir, principalmente para crianças autistas e com deficiências intelectuais, né? É É um difícil achar curso, curso. é um curso que dá trabalho de montar. Dá trabalho, porque tem que começar desde lá da base, né? E é um curso meio Mas trabalhoso. poderia fazer assim em etapas, né? Só a base, Então, depois. eu tenho que montar por etapas, igual eu estou montando esse do cérebro, entendeu?
Porque se for montar tudo de uma vez, é tanta informação para você construir a aula, entendeu? Então, eu posso montar assim, primeira aula, aí depois eu vou para a segunda, terceira, quarta, né? Vocês vão falando o que que vocês querem aprender, quais são as Você necessidades. tem até um curso no teu site ali que é de uma moça também, que ela dá aula de matemática, né? Ah, tem, É muito tem. bom o curso dela. Ali eu vi a live dela, excelente também, eu amei. Ela é ótima, entendeu? Então, eu tenho que começar lá da base, né? Os números, se a criança sabe números, sabe números. Mas eu tenho uma professora que ela dá aula de didática da matemática. Ela é top. Aí eu posso tentar ver com ela para dar esse curso, que ela tem mais habilidade. E ela já tem montado, eu não, tenho que montar desde o começo, né? Isso, vocês poderiam fazer em parceria, vocês duas. Aí eu posso ver se sair, né? Se vender. É que o pessoal, muitas pessoas não querem muito comprar mais, né? Tá tão difícil de vender curso, né? Então, É, mas eu compraria, porque é difícil de achar, viu? então, eu tenho a professora que dá. Eu montei já pós-graduação. Eu vou dar pausa aqui.